Chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Time Hack Podcast, o programa que é feito de comunicador para comunicador. Toda quarta-feira, você já sabe, um profissional de destaque do mercado da comunicação compartilha com a gente bastidores e experiências que tornam o seu trabalho diferenciado. Eu, Adriano Batista, estou ao lado de Vinícius Coimbra para apresentar mais um convidado. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Adriano. Um prazer falar com você, um prazer falar com o nosso operador de áudio, Ricardo Veiga, e um prazer falar com esse convidado que está nas rádios há pelo menos 5 décadas, 50 anos, há mais de 50 anos fazendo esse trabalho extraordinário que faz diariamente. Luiz Semensati, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Vinícius. Um abraço para você, né? A gente fica feliz de rever alguns amigos e tal. E eu fico contente com essa oportunidade. Eu sou um cara muito caseiro, dificilmente saio. Mas eu não podia recusar o convite do nosso querido Adriano, né? Luiz, você vai lá com nós, tal, com o maior carinho, né? Eu procuro, inclusive, sempre que eu posso, eu dou uma mãozinha para quem está iniciando a carreira, que eu sei que é difícil. Eu comecei minha carreira carregando uma maleta que era maior que esse computador aqui. Certo? E não para mim falar, carregava para o Aedo Camilo falar. E depois, assim, durante o papo eu vou contar muitas dessas coisas para vocês. Show de bola. E, Luiz, a gente então gostaria de começar perguntando para o senhor quem é Luiz Semensati na fila do RH? Olha, cara, o Luiz Semensati sempre adorou futebol, né? Futebol estava no sangue, na veia, na vontade, na determinação. E tanto é que eu fui jogador da Prudentina dos 12 aos 19 anos. Eu joguei nas categorias infantil, naquela época tinha juvenil, e depois o que nós chamávamos de amador, que eram os jogadores que treinavam com os profissionais. E aquele amor pelo futebol foi um negócio fantástico, tal. E eu cheguei a ter a oportunidade de jogar no time misto da Prudentina, treinava com os profissionais, tive a alegria de conversar com o capitão, meio campo que tinha, falecido Norberto Lopes, swing, tinha muita amizade com o swing, tive esse prazer de falar com eles. Mas acontece que a bola, realmente, a minha bola, não dava para ser profissional de ponta. E como eu cedo consegui, através do futebol também, arrumar um emprego na Empresa Telefônica Paulista S.A., que depois passou a ser Telesp, eu me dediquei a esse serviço. Só que eu não queria me ausentar do futebol. O futebol para mim estava no sangue. Então eu iniciei a carreira de locutor, sempre locutor esportivo, sempre tendo como espelho José Val Peixoto, José de Alencar, Flávio Araújo, aquela pleia de profissionais que tinha em Presidente Prudente. Era o maior celeiro do interior de São Paulo, era Presidente Prudente. E aí começou esse amor. Ele nasceu com a antiga Rádio Piratininga e fui tocando, Corintinha dando alegrias, tristezas, mas a coisa ainda. Quando eu vi, já tinha uns 10 anos de rádio. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tocar pra frente. Eu me lembro que o Flávio Araújo quis me levar pra São Paulo, pra trabalhar na época na Bandeirantes, mas eu tinha medo, era muito simples, né? Eu falei, se eu for lá, fico 3, 4 anos, de repente eles me mandam embora, e na Telesp eu vou trabalhar até aposentar. E por essa opção eu fiquei trabalhando só aqui em Prudente. Mas me lembro muito bem, com muita vontade, muita determinação. Naquela época o futebol em Prudente era muito querido mesmo. Parque São Jorge, eu não sei se alguém de vocês 3 lembra do Parque São Jorge. Opa, com certeza. Lembra também? Claro, Então, estudar, né, mas não de ter vivido. O Parque São Jorge foi uma coisa linda, né? E a gente viveu, eu lembro de uma equipe que nós tínhamos, era o Kiko Marco Antônio, falecido, o Sérgio Jorge, grande repórter, também falecido, José de Melo Brito, que era o chefe da equipe, também falecido, Luiz Semensati ainda aqui, mesmo com Covid e tudo tendo passado, você entendeu? Resistindo como um dos moicanos e tal. E aí foram muito tempo, depois veio Augusto César. Aliás, falando em Augusto César, quem tiver na sintonia e lembrar dele, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa, o Augusto César era o meu narrador, eu chamava ele de Avião. E ele pegou uma doença muito complicada e está na mão de Deus mesmo. Não é a Covid, mas é uma situação muito delicada. Ele está em Assis, residindo atualmente, mas o quadro de saúde dele é muito ruim. Está dependendo de milagre para que ele possa sobreviver. E a gente espera então que ele possa se recuperar a plena saúde.
Luiz, continuando nosso papo aqui, nessa sua trajetória de 50 anos aí na crônica esportiva, cara, você viveu de um tudo. E um dos clubes que você contou foi justamente o Corinthians. Eu queria que você falasse um pouco da identidade do clube com a cidade de Presidente Prudente e a importância em se ter um clube de futebol numa cidade, pensando até na crônica esportiva. Então, o Corinthians, ele era um fenômeno pelo seguinte: o palmeirense, por exemplo, tem palmeirense que nem fala o nome do Corinthians, né? Não fala o nome daquele Carlinhos palmeirense, por exemplo, ele não fala o nome do Corinthians. Ele fala. Só que o Corinthians, ele tinha torcedor do Santos, do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians, da Portuguesa, todo mundo ele reunia, né? Na época tinha Prudentino e Corinthians. Era mais assim, os torcedores do São Paulo do São Paulo eram quase todos eles apiando, que era tricolor, o mesmo uniforme, as 3 cores e tal, né? E aí o palmeirense, o santista, eles eram mais ligados ao Corinthians de Presidente Prudente. Quando nós tínhamos derby em Prudente, a cidade se dividia, era um negócio impressionante. Você ganhava o derby, você ficava... Era pouco derby que tinha durante o ano, hein? Tinha 2, 3, só de campeonato. Amistoso não podia fazer porque o pau comia, né? E a cidade se dividia. Por exemplo, quando o jogo era no campo do Corinthians, lá no Parque São Jorge, querido Parque São Jorge, na arquibancada ficava o torcedor do Corinthians, ali do lado das sombras. E na geral ficava o torcedor da Prudentina. Na Prudentina a mesma coisa. Ficava o torcedor na arquibancada, que era do lado da Avenida Coronel Marcondes, e o torcedor do Corinthians ficava do outro lado lá, que era o muro que tinha aquelas casas lá que circundavam lá. E o futebol era muito gostoso. Eu vi alguns jogadores jogarem aqui, eu não tive o prazer de ver o Aquiles, não consegui ver, né? Mas dizem que foi um monstro. Mas eu vi Zé Amaro jogando no Corinthians, uma coisa monstruosa, sabe? Ele nem jogava com chuteira, ele jogava com uma sapatilha. Ele não corria, ele pisava, era um Ademir da Guia em menor proporção, lógico. E vi o Rubens Josué jogando na Prudentina, que fazia gol do meio do campo. Nossa. O Rubens Josué fazia gol do meio do campo. O Dr. Rubens, que jogou no Flamengo, Vasco, Seleção Brasileira, era um monte de jogador. Só que chegou aqui com 39 e 40 anos. Mas assim mesmo, o ano que a Prudentina subiu, em 1960, ele era o dono do time. O time era Glauco, Vicente, Celso Paiani, Amauri e Roberto, né? Eu vou até falar os falecidos. Glauco falecido, Vicente falecido, Celso Paiani vivo, graças a Deus, Mauri está em Paraguaçu vivo, e o lateral esquerdo Roberto falecido. Fernando Chibal, Fernandinho falecido, Rubens Josué falecido. E o ataque Reginaldo está vivo aqui em Prudente, o Ademar Pantera faleceu, o Cláudio José nunca mais ouvi falar onde está, e o Walter Pé de Palhaço, ele tinha o apelido de Pé de Palhaço porque ele tinha uns calos, e ele não tratou bem dos calos quando ele jogava no Rio de Janeiro, e ele pulava, saltitava e tal, era o Walter Pé de Palhaço. Eu lembro desse time da Prudentina que subiu para a primeira divisão contra a Ponte Preta, que contratou os maiores jogadores do interior. E a Prudentina pegou praticamente os jogadores da casa, com o Rubens Josué e o Fernandinho, que veio do 15 de Jaú, e ascendeu a divisão principal. Sensacional. Impressionante. E, Semensati, como que é cobrir um jogo? Como que era cobrir um jogo do Corinthians? E eu vou além. Como que é a rotina de um profissional de rádio, principalmente atuando na área do esporte? Então, veja bem, quando eu iniciei era muito sacrificante, né? Para você ir transmitir um jogo em São José dos Campos, que é lá do outro lado, a telefônica, no caso, eu tinha que intercalar. De Prudente ela intercalava com Bauru, São Paulo, Santo André. Quando dava um problema qualquer em um desses trechos aí, você às vezes não fazia a transmissão. Quantas vezes, e naquela época tinha um negócio de você pedir ou 2 linhas ou 4 linhas. Se você pedisse 2 linhas, porque era mais barato, você só mandava, você não recebia. Então você abria a jornada e você não tinha plantão, não tinha nada. Quando você tinha um pouquinho mais de poder, você pegava 4 linhas, aí você trabalhava com o plantão, né? Porque fazer uma jornada sem plantão é o maior sacrifício do mundo, é um negócio que não passa na cabeça de ninguém. E às vezes, mesmo você pedindo 4 linhas, dava um problema no famoso retorno. Então você fazia o seguinte, você conseguia falar por telefone de algum lugar ali perto e falava assim, ó, 2h30 eu vou entrar, vou abrir
e vou tocar. Se chegar, chegou. Se não chegar, fazer o quê? Nós vamos trabalhar aqui. Veja bem, você trabalhando sem a certeza que está chegando no destino, você já não tem um estímulo assim muito, né? Tá. Mas a gente fez isso aí muitas vezes. 99% dava certo, né? Deus ajudava, põe a mão, e um sofrimento aqui, um sofrimento ali. Mas você tinha que viajar de carro até lá, uma dificuldade. Normalmente a verba era pequena, então você viajava, saía daqui no domingo 5 horas da manhã, dependendo de onde era o jogo, viajava o dia inteiro, depois terminava o jogo, saía de lá, voltava, mas a audiência naquela época em rádio era um negócio fantástico. Um estouro, né? Isso aí não tinha na televisão, né? Jogos da segunda divisão, jogos de time pequenos assim, não tinha. Então o homem do rádio, na verdade, ele era um artista, né? Eu já não peguei essa fase brilhante, mas eu lembro, o Flávio Araújo, meu Deus do céu, era um monstro. José Val Peixoto, outro monstro. José Italiano, o Zé de Alencar, que foi formado aqui, depois foi para Rio Preto, Goiás, etc. tal, também. E naquela época tinha quem era corintiano e quem era piano, né? Flávio Araújo, por exemplo, sempre foi a piano. Aliás, sempre foi corintiano. Aí corintiano de chorar mesmo, né? Flávio Araújo, Chico Araújo, irmão dele, Zé de Alencar, corintiano, mas em compensação, José Val era piano, né? O Antônio Maca trabalhou um tempo também, o falecido Antônio Maca, era repórter, não muito atuante, mas ele participava do mundo do futebol. Jurandir Gomes, corintiano, grande Jura, homem da Juriti, saudade dele também. Só para situar as pessoas, quando você falar piano, de torcer para Prudentina. Prudentina, na verdade é piano, né? APA, né? Então seria piano, mas torcedor da Prudentina. Ô Luiz, o rádio, o microfone ou a latinha, como você costuma chamar, é algo viciante. O que o rádio tem que encanta tanto muitos profissionais de comunicação que outro veículo de comunicação não tem? Eu acho que a criatividade, porque veja bem, narrar um jogo de televisão, muito fácil, porque a imagem está te ajudando, né? Se a imagem está te ajudando, Adriano passa para Vinícius não sei o que, tem uns que são ruins para diabo ainda, mesmo com tudo isso aí, né? No rádio não, rádio você tem que dar a sensação de, ao transmitir o futebol, você saber que o cara está mais ou menos na baliza de escanteio, você saber que o goleiro está adiantado ou não, todo esse posicionamento assim, para que você esteja enxergando o jogo. E eu vou ser sincero, eu nunca tentei ser narrador não, porque é difícil a profissão de narrador. Eu acho uma das profissões mais difíceis do mundo, ser narrador, né? Você tem que ter uma criatividade, por exemplo, o Osmar Santos foi um monstro, né? Sim. Meu Deus do céu, ele falava não sei quantas mil palavras por minuto, era um negócio assim, galopante, e não era tanta cultura não, é que aquilo veio de Deus, bem embasado, né? Hoje eu vejo o Oscar Ulisses, é bom, mas não dá pra comparar. Não dá. Ainda tem o Ulisses, tem o Ulisses Costa, né? O Ulisses Costa até se aprofunda um pouquinho mais com o Osmar, mas também falta muita coisa, né? O Osmar realmente nada. Eu acho que pra ele mesmo só José Silvério, né? Que aí já são, acredito na minha opinião, do mesmo sarrafo, ou não? Ah, sim. Qual que é a opinião do senhor em relação à cobertura esportiva no Brasil? Te agrada? O que precisa melhorar? Sua opinião. Olha, eu acho o seguinte, a televisão teve grandes mitos no tempo que o dinheiro era fácil. Hoje está muito difícil. Você vê que toda hora você vê gente sendo cortada, né? A Globo, por exemplo, tinha mania de ficar com o cara 30, 40 anos. Hoje não, ela cortou o Cereto, o Léo Bianchi, que trabalhava. E eu, graças a Deus, lancei ele no rádio, tive essa felicidade. O garotinho chegou para mim um dia e falou: seu Luiz, eu queria fazer rádio. Eu falei: vai fazer comigo. Aí ele foi com tanta versatilidade que eu me lembro que o Augusto saiu para ir numa outra emissora. Eu peguei e falei: você vai ser narrador. Ah, não, senhor Luiz, não estou preparado para ser narrador, não. Mas ele falava assim, mas ele tava, porque eu vi ele nos corredores ali, bola pra fulano, ciclano, beltrano e tal. E disparou, né? Então hoje, eu vejo ele mais real, né? Porque chegou uma época que qualquer homem de rádio esportivo aí ganhava 40, 50 mil reais. Que é um salário de promotor de juiz, né? Astronômico. Hoje a coisa tá meio apertada. Mas ainda é uma grande profissão, hein? Se você pegar uma cidade aqui, por exemplo, o Renato, meu filho, ele vive disso, né? Ele é locutor esportivo, comentarista, chefe de equipe lá em Criciúma. Ele estava em Florianópolis, ficou 19 anos na capital, estava bem na CBN e fizeram uma proposta muito boa. Ele está na TV Bandeirantes lá em Criciúma e fazendo rádio também, né? Não ganha fortunas, mas leva um padrão de vida bom. Ô Luiz, assim como o Léo Bianchi, o programa Feras do Semensat revelou outros grandes nomes da imprensa esportiva, que você pode citar aí também, mas
desses nomes que foram para os grandes veículos, o que você percebeu de especial em cada um deles que você falou, esse aqui vai virar? Teve uma característica? Eu acho que a perseverança. O Oliveira Júnior, por exemplo, né? Oliveira era de uma força de vontade incrível. Ele começou como repórter, a voz dele não pegava bem, mas de repente, com ensinamentos, com conversa, e ele tem uma vontade, rapaz, ele é impressionante a determinação dele. Isso aí fez com que hoje ele está em Ribeirão Preto muito bem, certo? Fazendo um bom trabalho lá. Quem mais que nós temos assim para citar? O próprio Renato, meu filho também, que quando trabalhava comigo, ele começou a mandar o currículo dele para fora, né? Porque alguns amigos mais entendidos, inclusive o Ulisses, que era o gerente do jornal, o Ulisses falou: Renato, imprudente, você vai ser sempre o filho do Semençati, você tem que mudar para algum lugar. Manda o seu currículo aí para alguma capital, que fatalmente você, de repente, dá certo. E deu em Florianópolis. E hoje lá ele é um grande nome lá. Só que não está em Florianópolis, está em Criciúma. Mas ele cresceu muito. O Léo Bianchi, como eu falei para você, ele era muito decidido. Você entendeu? E ele ouvia. Porque o grande problema, Adriano e Vinícius, eu diria para você, é a perseverança e ouvir rádio. Porque se o cara faz rádio e não ouve rádio, não vira. Ele tem que ouvir rádio. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aí você vai pegando os cacoetes de um. Eu lembro de um comentarista que eu adorava ele, Mário Moraes, lá em São Paulo. O cara sentava um cacete nos jogadores, era impressionante, rapaz. E eu sempre tive uma linha dura também de reportar assim, né? Eu tinha o Loureiro Júnior também, outro grande comentarista, Dalmo Pessoa. Eu me espelhei muito neles, né? E sempre que eu ia fazer algum ensinamento para quem estava iniciando como narrador, eu sempre também falava: ó, se espelha em fulano de tal. O Fiore Gigliotti nunca teve um vozeirão, né? Mas o Fiore encantava com os milindres que ele fazia, né? Com aquela voz bonita dele, aquela voz chorosa, né? Sim. Torcedor do Palmeiras fanático, mas nunca demonstrou nas transmissões. Porque naquele tempo o cara não podia falar para quem torcia. Né? Aqui em Prudente mesmo você não podia falar se torcia pro Corinthians ou pra Prudentino. Você tinha que ficar na sua, o pessoal que descobria, aquela coisa toda. Hoje não, hoje a coisa escancarou, né? Hoje normalmente o cara joga aberto para quem ele torce. Não vejo segredo. Tem 2 ou 3 que quer se imortalizar ainda, mas todo mundo sabe, por exemplo, Vanderlei Nogueira é São Paulino de 4 costados, né? E assim, o Nilson César, que eu tenho dúvida, mas eu acho que ele é São Paulino também, não sei se vocês o conhecem ainda. Mas a maioria, Oscar Ulisses é palmeirense, o Ulisses Costa é palmeirense, da família, como o Osmar Santos também era palmeirense, e o Fiore palmeirense também. O Nilson, se você pergunta, ele fala que ele torce pro São Bento. Ele fala porque ele é de Sorocaba, né? Isso, exatamente. Mas dizem que é São Paulino. Ô Luiz, até uma pergunta a respeito dessa postura mesmo do comunicador, do profissional que trabalha na crônica esportiva. Você acha que ele deve revelar o clube para que torce, é melhor evitar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, como eu falei, o mundo mudou, né? Antes, se você falava, tudo que você opinava, o cara falava: mas ele é corintiano, mas ele é palmeirense. Eu escondi meu tempo, muito tempo também aí. Hoje eu sou bem claro, sou corintiano, porque hoje também virou mais gozação. Naquela época, a gozação, ela não era bem aceita. Ela era mal vista. Hoje o cara tira o sarro no outro e tá tudo bem, daí a pouco. E outra coisa, são muitos jogos, né? Sim, antes tinha o Campeonato Paulista e o brasileiro, que na época era Taça de Prata. Tinha esses 2 campeonatos. Não, tinha o Rio-São Paulo, que era 3 times de São Paulo, 3 times do Rio. Tinha a Taça de Prata, que aí pegava, mas assim mesmo era 12 times só que disputavam a Taça de Prata. Então o futebol era uma situação diferenciada assim em relação a essa paixão, né? Hoje o cara, o Milton Neves, por exemplo, ele se idolatrou mais no rádio por se declarar santista desde o início, né? De fato. Mas a maioria não gosta de falar claramente assim, né? Semençati, o senhor mencionou então o futebol no passado e na atualidade. Eu queria saber do senhor, qual que é a diferença, agora entrando mais no ramo do futebol mesmo? Como o senhor enxergava o futebol antigamente pro futebol atual? Quais são as diferenças, as suas opiniões em relação ao futebol jogado antigamente e hoje? Só para você ter uma ideia, o futebol de antigamente, por exemplo, a Prudentina tinha um presidente, ou foi Moacir Miranda, ou foi outro.
Quando o Félix Ribeiro Marcondes, quando atrasava o pagamento dos jogadores, eles pediam um dinheiro aí para um ou dois fazendeiros que tinha na cidade, e o cara bancava uma folha de pagamento. Hoje, o jogador compra a boiada do fazendeiro. Puxa vida. Entendeu? Porque você vê, esse menino que tá vindo pro Corinthians aí, tá mais ou menos certo, que é o que jogou no Palmeiras, como é que Roger chama? Guedes. Roger Guedes. 1.600.000 ele vai ganhar por mês. Qual fazendeiro que ganha 1.600.000 por mês? Né? Então, essa diferença é monstruosa. Qualquer jogadorzinho, 200 mil por mês. 200 mil por mês. Desde que esteja em time grande. Mas aí tem aquelas partilhas com o empresário também. Tem um monte de coisa que a gente não consegue penetrar muito no mundo do futebol, mas é uma podridão, né? E as arbitragens, por exemplo, essa semana eu vi Santos e Chapecoense, judiação da Chapecoense. Time pequeno é pra ser roubado mesmo, é pra ficar quieto e não ter que fazer nada, porque que judiação, rapaz. Rigor da lei pra um, o outro só a lei, aí não tem jeito, cara. Qual a opinião do senhor em relação ao VAR? A gente sabe que tá dando muita polêmica desde quando implantou, né, mesmo o VAR, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que o senhor pensa a respeito do VAR? Eu tenho a seguinte opinião, eu acho que o VAR é importante, porque uma bola saiu ou não saiu, é um impedimento mais claro, né? Mas eu acho que 90% do jogo tem que prevalecer a decisão do árbitro. Para o VAR chamar o árbitro, tem que ser uma jogada assim muito cristalina mesmo. Um impedimento que não é aquele impedimento palmo a palmo, não. Aquele impedimento, por exemplo, vamos ao São Paulo e Palmeiras. Aquele primeiro gol do São Paulo que foi anulado, ele estava impedido realmente, dava um espaço. Mas o outro, a interpretação, se o Miranda participou do lance ou não, eu acho que isso aí é chapéu em ovo. Outro dia o Corinthians jogou com o Internacional também, não é porque eu sou corintiano. Mas o Gil segurou um jogador aqui que não estava no lance da bola. O lance com o Cuesta do Internacional. Então, isso, com o Cuesta. Isso. Aí já não estava mais impedido, mas estava, aí o cara achou que não, peraí. Quando ele segurou, a bola estava indo ainda. Quer dizer, umas coisas que não. Eu acho que tem que algumas coisas, porque a lei é bem clara em dizer assim, ó. Quando o VAR não tem certeza de uma coisa, tem que prevalecer a decisão do árbitro. Do árbitro, exato. Então, para o VAR chamar a arbitragem, tem que ser um lance muito claro de pênalti, de impedimento. É uma coisa assim que não tem jeito de deixar passar. E a princípio a regra é essa, Luiz, só que não é cumprida. Não é cumprida. Porque a princípio o VAR, o nome já diz, né? É o árbitro auxiliar de vídeo. A ideia é que ele entre em ação no momento em que o árbitro de campo cometa um erro claro, escabroso. Só que nesses lances entre São Paulo e Palmeiras, foram lances de interpretação do árbitro, né? Pensando no pênalti, que ele estava a 1 metro de distância, e nesse segundo lance, que é o gol contra do Gustavo Gomes. Aí o árbitro acaba se deixando induzir pela opinião do VAR e se compromete. Você vê, para começar já foi um gol contra, né? Não tinha muito que querer. Exatamente. Só que eu acho que está acontecendo o seguinte, lá na cabine do VAR, tá trabalhando pessoas que não são pessoas do futebol mesmo. É um engenheiro que sabe fazer aquelas tomadas, né? Aquela coisa toda. Então, ele não tem a percepção de alguma coisa. E ele vai, e para ele, quanto mais ele conseguir achar um defeitinho ali, para ele é melhor. É que nem você ser contador de uma firma e achar que lá o filho do dono tá roubando 10 centavos todo dia, mas tá roubando 10 centavos, tal, né? Cria-se aquele problema. Eu acho que às vezes tem hora que tem que ter um bom senso. O cara não pode ser desonesto. Mas interpretar se o cara participou do lance ou não, aquele lance lá, com todo o respeito, viu? Aquilo ali é pra matar mesmo, aquilo ali é pra judiar. Você falou dos altos contratos de jogadores de futebol, Luiz, e ao longo dessa sua trajetória cinquentenária aí na crônica esportiva, como que você observa assim, essa relação da diretoria de um clube com relação com a imprensa? Como que funciona essa relação? Porque eu lembro de um caso que você citou, inclusive aqui no Estúdio Vitrine, uma entrevista pro Ricardo Veiga no Clube de Sexta, vale a pena conferir essa entrevista, em que você fala o seguinte, e você já chegou a sair de Camburão do antigo Parque São Jorge. Né? Eu, Sérgio então, Jorge, não foi uma nem duas vezes, não. Como que funciona essa relação imprensa e diretoria de um clube de futebol? Então, aqui no interior era o seguinte, Luiz Semensato torcia pra quem? Corintinha de Prudente. Sérgio Jorge torcia pra quem? Corintinha de Prudente. Kiko, Marco Antônio, Corintinha de Prudente. Jurandir Gomes, Corintinha de Prudente. Então,
Só que você se deixava inflamar como torcedor. Você não era, assim, aquela imparcialidade. Porque você ia falar que o Rio Preto veio jogar aqui e o Rio Preto merecia vitória. Você não queria, porque o Rio Preto não está te ouvindo. Então a sua comunicação era com o público de Presidente Prudente. E você, como torcedor também, você ficava nervoso. Às vezes você via com um jogador, porque tem jogador que rouba. Sabe jogador ladrão? Sim. Jogador ladrão é aquele que está com problema no joelho. Ele vem, ele fala, o médico fala pra ele, o médico fala pra ele, a hora que você sentir uma torção maior aí, você vai parar 3, 4 meses. E o cara vem, vai bem no treino, né, me engana que eu gosto, faz um contrato, daí a pouco, num jogo que você menos espera, ele, joelho problema, opera, fica 3, 4 meses às custas. E a gente acompanhava muito essas coisas, né. Aí, por exemplo, quando tinha um caso desse aí, você falava da cidade que ele veio, falava com um colega de rádio lá, o cara falava, ih, rapaz, passou por aqui, enganou pra caramba também, eu não gosto de jogar não, né? Então você se envolvia muito com isso. E tinha jogo que você sentia que o ambiente fora do campo estava complicado. Por exemplo, eu me lembro o Paulo Dias, que foi centroavante do Corinthians aqui. Paulo Dias fazia gol todo domingo. Mas ele queria o pagamento dele em dia, ele queria que pagassem as parcelas do carro dele, aquela coisa toda. Só que ele começou a sair pra noite e ele se machucou. E ele ficou uns 40 dias fora. E o Corinthians não pagou a parcela do carro dele. Aí você já viu, né? Aí a coisa ficava ruim. O diretor, a gente tinha muita amizade com o diretor e com o jogador também. Mas você sabia que tinha que pegar um pouquinho no pé do jogador, porque senão virava aquela festa, né? Aí o diretor falava isso. Olha a situação que tá aí, ó. O cara se machucou porque gosta da noite, não cuida e tal. E aí você tinha que fazer a sua interpretação. Às vezes você pegava demais no pé do jogador, né? E o jogador ficava magoado com você. Ou então você pegava no pé do torcedor. Tinha determinada situação, né? Dentro do seu critério de justiça, você tinha paixão de torcer pro time da casa. Então você queria que as coisas fossem boas. Eu me lembro um jogo, o Corinthians de Prudente marcou um amistoso contra um time, não sei se foi Ferroviária de Araraquara ou Botafogo de Ribeirão Preto, para dar uma arrecadação boa. Quarta-feira à noite, o campeonato começaria no domingo. E o Corinthians tinha mandado vir alguns jogadores, com o dinheiro dessa renda aí, ele ia dar um bicho pros caras. E choveu torrencialmente, rapaz. Mas choveu, não teve o jogo. Aí ficamos lá na cabine, abrimos a jornada, tava... Eu, Mata, o Sérgio, quase choramos de tristeza de ver o Corinthians passando por aquilo, né? A situação que não era para ter acontecido, mas fazer o quê? Então você se envolvia muito com esse sentimentalismo. Semensati, eu quero saber agora do senhor, nesses mais de 50 anos de rádio, quais foram as coberturas esportivas mais marcantes para o senhor? Eu quero ouvir uma do senhor se recorda positivamente e uma negativamente. O senhor já revelou, né, o seu time, então eu quero ouvir a mais emocionante e a mais decepcionante. Eu acho que a maior foi no Maracanã, quando decidiu Santos e Flamengo, foi aquele 3-0 lá. Foi pelo menos umas 2.000 pessoas de Prudente torcer pro Santos. O primeiro jogo foi em São Paulo, 2-1 pro Santos, o Pita fez o segundo gol. E lá no Rio, o Zico só faltou mandar prender e soltar, né? O zagueiro central do Flamengo era o Marinho, depois jogou no Londrina. E esse jogo realmente foi eu, Sérgio Jorge, Wilson Mata, Sinomar Calmona, foi para fazer reportagens também. Chegamos lá no Maracanã, não deu para entrar dentro do gramado. O Sérgio Jorge e o Sinomar não conseguiram entrar dentro do gramado. Aí nós colocamos o Sinomar estrategicamente nas numeradas e ele começou a entrevistar personagens da arquibancada. Personagem. Caramba. Entrevistou o Nuno Leal Maia, me lembro bem, aquele ator, né, de cinema, da Globo e tal, e fez umas entrevistas ali e tal. Aquele foi um dos grandes sucessos também. A decisão de basquete de Prudentina e Unimep, pau comia mesmo, realmente. Era Hortência de um lado, Paula do outro. Nossa. Esses jogos a gente se envolvia mesmo emocionalmente e fizemos muito clássicos também. Eu me lembro, porque todo comentarista ou narrador, ele entra na rádio, ou ele é plantonista ou ele é repórter. Não tem jeito. O cara tem que passar por ali, aprender o abecedário, aí ele vai crescendo. E eu estava como repórter volante em São Paulo, o Imer Lombardi, né, o Lombardi Júnior depois, foi o narrador, e não é o José de Melo Brito, o José Roberto de Brito, também falecido, era o comentarista.
E eu participei de um jogo Corinthians e Palmeiras, e o Zé Roberto, jogando pelo Corinthians, fez 3 gols contra o Palmeiras, e o Rivelino jogou demais. E o Rivelino foi substituído faltando uns 5 minutos, mais para sair como dono da bola. Sim, para ser aplaudido. E o meu microfone com o fio ainda, com aquela maleta, eu tava atrás do gol, né? Normalmente os repórteres ficavam de lado lá, mas o repórter do interior ficava atrás do gol. E no Pacaembu tinha aquela entrada ali atrás do gol ali, né? E eu me vi soberano para entrevistar ele, rapaz. E eu corri em direção a ele, eu falei, mas ele não vai dar entrevista, pô. Pensei, né? Mas eu corri. Ele olhou de rabo de olho, eu acho que falou assim, pô, vou dar entrevista pra esse menino aí, pô. Foi um negócio assim, tá. Aí ele tava descendo o vestiário, eu pus o microfone assim, de uma maneira jeitosa, né? Ele me olhou assim, o Rivelino, tal, enchia aquela bola, tal, ele pá. E eu começando, né? Tava começando, era repórter e tal. Aquilo realmente foi uma coisa assim que marcou bastante. Caramba. Qual foi a decepcionante, Luiz? Seja clubista até, agora. Mas a mais decepcionante foi o Corinthians tava para cair e a gente jogava pesado, porque tinha um monte de jogador malandro. Jogador que veio aí, assinou o contrato, não jogava. E eles foram preparando um esquema contra a minha pessoa. Tá brincando? Foram preparando, foram montando tal e organizando. E eu, não é que eu sou muito corajoso não, mas eu nunca achei que o bicho ia pegar lá em Paraguaçu. De repente eu tô comentando, quando terminou o jogo, eu só vi eu levando o soco assim, o cara batendo com as duas mãos assim. Caramba. O que me salvou foi o microfone, tem aquela almofada, né? Aquele microfone antigo que tinha bastante, porque senão eu teria fundamento de malar aqui, né? Porque do jeito que ele bateu, eu ia afundar isso aqui. Tanto é que quando veio o médico lá depois me socorrer, eu fui pronto-socorro, eu falei, doutor, tô com medo de ter afundado o malar, porque a operação do afundamento de malar é com uma saca-rolha, puxa. Eu não sei hoje se o modernismo tá assim ainda, mas é uma operação. E outra coisa, nunca fica bom esse osso aqui, fica meio... Mas graças a Deus não deu. Um jogador de nome Marco Aurélio. Aí quando eu cheguei em Prudente, a torcida queria pegar ele, porque como perdeu aquele jogo, o time caiu. O goleiro era o Denilton, um grande amigo. Não, ele foi de uma covardia tremenda. Tava o Cal, o glorioso Cal nosso, né? E o Oliveira Júnior narrando. Quando o Cal e o Oliveira viram, eu já tava caído no chão, rapaz. E o cara tava vindo pra mais. Aí eles, calma. Aí a polícia chegou também. Mas a polícia, o que ela faz? Aparta, né? Sim. Aí nós ficamos lá em Paraguaçu, o jogo terminou 5h30. Nós ficamos até 10 horas da noite. Eu fui no delegado, eu queria que prendesse o cara, mas o delegado falava pra mim, mas não dá pra prender, eu não posso prender. Eu vou fazer o BO aqui, tudo certinho. Não, mas o senhor tem que prender ele. Eu bravo, né, com aquelas coisas. E aí veio um juiz lá de Paraguaçu e tal, querendo, eu falei, doutor, o senhor tinha que meter esse cara na cadeia, mas não posso, não é assim. Agressão, ele vai responder por essa agressão tal, e pá. Aí respondeu aqui, aí ele era do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Esteves, o nome dele, que no começo, quando ele chegou, eu fui muito amigo dele, ajudei, mas a vida é assim, aquele que você ajuda é que você pode levar o tapa tal, né? E essa foi a maior frustração, realmente, você ser agredido. Quando eu saí de Camburão, eu não fiquei frustrado, porque a torcida me aplaudiu. Foi a diretoria do Corinthians que chamou a polícia. Eles começaram a querer quebrar a porta da cabine, né? Uhum. Então tinha 2 policiais lá, o cara falou, Luiz, vou fazer o seguinte, eu vou chamar a viatura, ela vai entrar aqui dentro do campo, eu e o Sérgio Jorge. O Wilson Mata estava fora, não era, a bronca era comigo e com o Sérgio. Não era também com o Marco Antônio, não. Porque o Marco Antônio era de bem com todo mundo, né? Eu era língua preta e o Sérgio Jorge também língua preta. O Sérgio Jorge também sentava o cacete quando a coisa não rodava. Tá? E aí veio a polícia, nós entramos discretamente no Camburão, saímos, mas fomos aplaudidos pelo torcedor, porque o Corinthians tinha perdido pro Votuporanguense um jogo aqui que não podia perder, né? Aquele jogo do cara vai dormir tarde, fica na lambada e não sei o que e tal, menosprezou porque era time melhor, perdeu o jogo de 1-0 e perdeu a classificação, o Corinthians se afundou em dívidas e tal. E a torcida nos aplaudiu, mas foi um pouquinho temeroso. E uma vez aqui, por último, agora também, já na época do Grêmio Prudente aqui, o Joilton Carlos chegou pra mim e falou, Luiz, tem uns caras ali embaixo, você sabe quem são os caras, né? Aquele pessoal que tomava conta do Grêmio Prudente, não vou falar o nome desse cara aí, pra mim é tudo tranqueira.
Aí o João do cara falou, Luiz, eles estão tramando de vir aqui pegar você na cabine. Falei, Tá bom. Espertamente eu já falei com o chefe do policiamento, né? Falei, tem esse comentário aí, eu gostaria que o senhor colocasse alguém aqui na cabine, porque tem uns caras que vêm aqui no Prudentão e a coisa aqui é complicada. Eu sei os ingredientes que funcionam aqui, eu sei como que é o negócio. Então, aí ele pegou, botou 4 ou 5 lá, aí ficou por aí, mas houve essa tentativa também já em pleno 2000 e não sei quanto, aí 2012, 2013, não me lembro bem não. Mas isso aí nunca me fez com que eu abaixasse a guarda, sabe? Não que eu sou um cara muito briguento ou que eu sou um cara, ninguém me encosta. Não, eu sou um ser humano normal. Mas calar no grito aí não dá, né? Ô Luiz, aproveitando que você contou essas situações aí, tem profissionais que lidam com o jogador de uma forma mais parceira, mais amiga. Você contou de momentos da sua carreira que eram mais assim, outros mais ácidos nos comentários. Mas você acredita que o comentarista ele tem que falar a linguagem do boleiro? Como que é isso? Não, acho que as coisas mudaram muito, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo o pessoal... Sabe qual é o problema? No nosso tempo, nessa fase aí que eu tô falando, o jogador de futebol, ele era muito visado, né? Malandro, porque o cara machucava o joelho, uma cirurgia de joelho demorava 1 ano. Então o cara tinha medo de machucar o joelho. Quando machucava, enrolava e o time não pagava e tal. Hoje, a coisa você vê, por exemplo, o pessoal da Globo, o Caio, ele não pega no pé de nenhum jogador. O jogador jogou mal, fala, hoje o cara não tá bem mesmo. Você nota que o cara mata na canela. Mas eles não falam que o cara é perna de pau. No nosso tempo a gente falava mesmo, esse cara não serve, esse cara é ruim, o cara é horrível, não sabe e tal, não. Hoje os caras têm um medo, porque o jogador tem empresário, os empresários investem um dinheiro grande e não querem perder. Que nem o Luan, por exemplo. Nossa o Luan vale hoje o quê aí? 6, 7 milhões de dólares? Se você for comprar de verdade, não vale R$500, né? Não vale. Mas o preço dele é isso aí, estão querendo vender para o mundo árabe, alguma coisa aí para ver o que faz. Então o empresário, por exemplo, se um cronista pega muito no pé do jogador, ele vai falar com o chefe da equipe, esse cara me persegue faz tempo, todo jogador meu esse cara persegue. Aí fica aquela pressão, né? E hoje em dia ninguém tem uma segurança muito grande onde você está trabalhando, né? Semensati, é o seguinte, é fato que a nossa seleção brasileira já viveu tempos áureos e tempos melhores, né? Nossa seleção pentacampeã do mundo. Como que o senhor enxerga a seleção brasileira hoje? E o que falta para o Brasil ganhar um próximo Mundial? É o que eu acabei de falar agora de empresários, né? Tem jogador na seleção brasileira que não tem condições de ser titular na seleção brasileira e nem condições de ser convocado. Só que o Tite ganha um baita de um salário na seleção brasileira. E você ser diretor, você ser técnico da seleção brasileira, você sabe que se você quiser ficar 20 anos, você fica. É só você ganhar uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, você fica. Se você perder assim mesmo, você vê, o Tite perdeu a Copa do Mundo passada e vai ficar mais 4 anos agora. Vai perder de novo. Tô falando, pode escrever aí, o Brasil vai perder a Copa do Mundo de novo. Porque as convocações são tudo pautadas em jogadores e empresários. Todos eles são jogadores de empresário. E o empresário investe muito. Tem jogador que vale 20 milhões de euros, tem jogador que vale 30 milhões. Então não é 3 milhões, 2 milhões, é 30 milhões de euros. E eu tenho certeza que alguém leva para convocar. Eu não sei se leva o Tite, se leva a comissão, se leva alguém da CBF. Eu sei que alguém leva dinheiro. Isso eu não tenho dúvida. Porque você pode ver, o cara se destaca aqui no Brasil e não vai. O Bruno Henrique, por exemplo, o cara desequilibra o jogo. Oh, meu Deus do céu. Contra o São Paulo ele matou. Nossa, contra o Corinthians ele nem forçou, matou também. Tem algum jogador melhor que o Bruno Henrique? Não tem. Tá certo que o Arrascaeta é do Uruguai, não pode vir jogar na nossa seleção. Mas o Bruno Henrique, você tem que convocar o Bruno Henrique mais 21. Né? E o Neymar, hein, Semensati? Não, eu acho que o Neymar é o maior jogador do Brasil. Isso eu não tenho dúvida. Agora, até quanto que ele é interessante para a seleção é que ficam os detalhes, né? Porque antes nós tínhamos um Pelé que ganhava a Copa do Mundo, mas ele jogava para a seleção brasileira. Nós tínhamos um Garrincha que era um jogador individual, mas a individualidade dele se transformava em gols. Então o Brasil 4-2, 2 gols do Garrincha. 3-1, 2 gols do Barriga, quando foi campeão em 62, é só lembrar, né? Em 58 o Pelé matou, né? O Garrincha jogava pro Pelé. Sim.
Em 62 o Pelé saiu. Aí o Isso. Garrincha jogou pro Amarildo algumas, mas outra ele falou, vou ter que fazer. Fez gol de cabeça, fez gol de tudo. O nosso querido Neymar que vocês falaram, eu acho que é o maior jogador do Brasil. Não tenho dúvida quanto a isso. Acho que é melhor do que foi o Robinho, não vejo. Mas eu não sei se ele quer resolver tudo, eu não sei o que acontece. Ele não acaba produzindo o que deveria produzir. Num jogo como esse contra a Argentina, por exemplo, brilhou mais o talento do Messi pela Argentina, um time bem mais ruim, do que do Neymar pelo Brasil, com um time bem melhor, né? Falando de futebol, mas falando de imprensa, qual que é a influência e o tamanho do poder que a mídia esportiva exerce sobre um clube de futebol? É difícil responder isso aí, né? Mas a gente nota assim, por exemplo, se você bate muito pesado, por exemplo, 2 times que estão recebendo muitas críticas, Corinthians e São Paulo. Corinthians, que deve mais de 1 milhão, fora o campo, né? E o São Paulo também, com a administração do Leco, foi pancada para tudo quanto é lado, né? E eles, então, o que acontece? Os cronistas pegam muito no pé, eles se afastam, de um modo geral, das manifestações e tocam a maneira deles. Porque o problema do futebol é o seguinte: se quando o presidente assumir um compromisso e se o clube não puder pagar, ele tiver que pagar, aí eu acho que estaria a solução, mas ele não tem que pagar. Agora, por exemplo, o Duílio entrou no Corinthians para substituir o Andrés. Ele está fazendo a mesma coisa que o Andrés fez. Mesma coisa, né? E vai indo lá para frente, Agora, eu não consigo entender da onde vem o subsídio para um time dever 1 milhão e continuar jogando. Não é R$1 milhão, não, 1 bilhão, né? 1 bilhão, né? Entendeu? E continua aí. Agora vai trazer 3 jogadores aí. Juliano, no mínimo, Roger Guedes e é, Renato Augusto. no mínimo, o Corinthians vai gastar 2,5 milhões por mês com esses jogadores. No mínimo. Ele tinha uma despesa, parece que de 12 milhões e pouco, caiu para 10, só mandou jogador ruim, embora. Um jogador que nem o Ramiro. Jogador desse não pode jogar num time grande, rapaz. Eu ainda sou daqueles cronistas antigos, não me conformo com a mediocridade do futebol. Você pega o jogador, não tem tamanho, isso não tem nada contra baixinho, mas não tem tamanho para ser jogador de futebol, não tem velocidade para ser jogador de futebol, não tem habilidade para ser jogador de futebol, mas tem empresário. De repente o empresário fala, eu vou inventar essa mentira aqui. E inventa mentira. O Luan, por exemplo, é uma mentira. Mentira, ele fez 2 ou 3 jogos. Mas tem dia que o Sargento Garcia prende o Zorro. Tem. O Luan fez 2 ou 3 partidas mais ou menos, o maior jogador da América, tá? E o Renato já pondo ele no banco, Aí o fez uma Libertadores. Agora dizem que vai ser vendido pro futebol árabe. Os árabes, será que estão cegos assim? Ontem eu tava assistindo o jogo pela Globo, ele não jogou e botaram ele como o melhor jogador em campo no jogo do Sim, sacanagem, a votação do melhor do jogo. Aí é pra sacanear mesmo, né? Sacanagem. Bom, ô Semençati, como que você enxerga o futebol futuramente para os próximos anos, aí para os próximos 10, para a próxima década? Vamos lá. O senhor vê o futebol de forma positiva? Vai ter um progresso ou o senhor acha que vai piorar? Tecnicamente eu acho que ele vai cair, né? Porque hoje em dia é um preparo físico que tá valendo, né? Se você voltar alguns anos, por exemplo, os grandes jogadores nunca tiveram grande preparo físico. O Gerson, Ademir da Guia. Ademir da Guia não corria, ele trotava. Mas era um monstro. Vocês não viram o Ademir da Guia jogar, né? Não. Só por arquivo. A bola vinha, ele tinha aquele cheiro, aquele perfume que a bola gosta do cara, né? Então o Ademir da Guia... O Dudu corria feito um doido. O Dudu era o volante. Isso. E o Ademir da Guia o meio armador. A dupla da O academia. Dudu se do matava, Palmeiras. dava trombada, dava corrida, dava carrinho e tal, e o Ademir da Guia não sujava o calção. Mas, a hora que ele pegava a bola, deixava o César maluco dentro do gol e outras coisas mais. Então eu vejo o futebol cada vez com menos talento, né? Você vê, por exemplo, o Neymar é talentoso, tá? O Romário era talentoso dentro da área, né? Aí você vê hoje por exemplo, o Richarlison, né? Ele tem alguma coisa técnica, mas é mais força, é só vontade. Físico, né? Só vontade. É até um bom jogador, mas você comparar ele com o Jairzinho na grande época, com alguns jogadores, é até um crime, é até um pecado. Esse aí fez 7 gols numa edição de Copa do Mundo, marcou em todas as partidas de 70. Ele jogava naquela seleção, ele jogou com a 7,
Mas no Botafogo ele era o 10 e valente. Era uma seleção com 5 camisas 10 de 70. É. Exato. O senhor cobriu, o senhor faz parte de um feito inédito aqui na cidade, que foi um dos, né? Que foi a cobertura da inauguração do Estádio Prudentão em 1982. Aquela partida contra o Santos. Qual foi a importância desse feito, daquela obra, naquele momento histórico? Você que estava relatando aquele momento, qual foi a sua dimensão do que representava aquilo? Eu lembro que eu fiz pela Rádio Comercial na época, né? E o Flávio Araújo transmitiu meio tempo e o Lombardi Júnior transmitiu meio tempo. E eu comentei o jogo. Eu comentei meio tempo. O saudoso Manuel de Freitas também comentou meio tempo o jogo. Foi 1-0 o gol do McLaren, né? Isso, Paulinho McLaren. Paulinho McLaren, me lembrei. Eu acho que se tivesse ficado naquilo, campo naquela época, acho que tinha espaço para 21 mil pessoas. Não tivesse feito essa loucura que fizeram aí, certo? Estaria bonitinho, um campo para 21 mil pessoas, não daria tanto problema, tanta despesa, aquela coisa toda tal, né? Aquela arquibancadazinha bonita do lado de cá e do lado de lá só. Aí resolveram fazer um campo para quase 50 mil pessoas. Estragou tudo, porque 50 mil pessoas. Por dentro tem 200 mil. Para ir 50 mil tem que ir um quarto da cidade no campo, né? Uma estupidez absurda. Vem o pessoal da região, vem 10 daqui, vem 20 dali e tal. É um sonho, né? Na verdade, coitado, o Agripino, o pessoal falava pra ele, os puxa-saco, que o grande problema da vida é o puxa-saco. Puxa-saco é duro. Não, professor, vamos. Aí ele pedia saco de cimento pra todo mundo. Ó, você vai me dar 100 sacos de cimento pra firma. Mas não vai dar, eu não quero saber e tal. E ele, aquele jeitão dele, né? Não o estou criticando, porque foi um homem dinâmico. Quem seria eu perto do dinamismo do Agripino para Agripino? Mas ele fez um campo para 50 mil pessoas. E agora ficou um elefante branco, problemas, não sei como é que vai. Eu acho que ele devia fazer uma tourada ali, né? Porque tem uma coisa também, eu não vejo grande futuro nesse time que está aí tomando conta do Grêmio Prudente, porque o problema deles é Mirassol. A estrutura deles está em Mirassol. Aqui é quase um centro de treinamento aqui. Eu não vejo expectativa boa, não. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Estádio Prudentão, que você inclusive deu entrevista. E trata do elefante branco que se tornou o Estádio Prudentão. Vou até deixar o link na descrição para o pessoal acompanhar essa grande reportagem. Luiz, qual que é a importância, por exemplo, porque a gente passou por um período aí, que é esse intervalo entre 2009 e 2013, até que tivemos um clube de futebol na cidade disputando o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, Série A. Qual que é a importância de se ter um clube de futebol numa cidade do interior como Prudente, que tem um estádio dessa magnitude? Então, o problema de Prudente é o seguinte, é que assassinaram o Corinthians, né? Se o Corinthians, por exemplo, eu vejo o Linense, Clube Atlético Linense, eu vejo Marília Atlético Clube, Associação Ferroviária de Esportes Atléticos, Botafogo de Ribeirão Preto, Comercial de Ribeirão Preto, São Bento de Sorocaba, tradições que existiam. E o Corinthians, na época que ele estava na segunda divisão, ele era um dos big, ele subiu para a primeira divisão, contra São Bento de Sorocaba, contra um monte de time, ganhou do Bragantino aqui de 4-1 na partida final. O time do Corinthians era Costa, Toy, Bertamin, Joãozinho, Cuti, Luizinho, Barras, Nelson Lucas, Robertinho, Amaro e Plínio. O Bragantino jogou aqui com o Valdemar Fiume, um monte de jogadores, só que ele meteu 4, né? Então era uma coisa maravilhosa, mas acabaram, rapaz, conseguiram acabar, venderam a área lá, ninguém sabe onde foi parar o dinheiro, incrível, uma área que nem aquela, para quem tá ouvindo o programa aí, não sabe onde era o Campo do Corinthians, é onde o Shopping Americana lá, né? Isso. Entendeu? Aquela área, toda aquela área lá e mais uma partezinha ainda que tem, era do Corinthians. E sumiram e deixaram dívida ainda. Eu fui no fórum pelo menos umas 5, 6 vezes. O Dr. Machado, falecido Dr. Machado, um dia, ele falou: Luiz, do jeito que você tá vindo aqui, um dia eu vou ter que te encarcerar. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, doutor, também isso. Você não para de vir aqui? Porque naquele tempo, a coisa era meio... E pra você falar que um cara tinha roubado, era 2 segundos, né? Ladrão. Eu e o Sérgio Jorge, quando tava juntos, então, nós éramos muito afoitos, né? Um mais afoito que o outro. Roubou, o cara roubou. Aí você já viu, né? Daí uns dias a notificação do avião oficial de justiça. Tem que ir lá, tem que ir lá. Chegava lá o Machadinho, amigo da gente, jogava bola com ele no tênis, né? Você mensagem de novo aqui? Não sei, os caras gostam de mim. E aí a coisa... Aí um dia eu falei, quer saber? Meu irmão chegou pra mim e falou: Luiz, vai dar morte isso aí. Vai dar morte isso aí, meu irmão é policial. Eu falei, isso aí vai dar morte, cara.
Fala o seguinte, não fala mais o nome dessa pessoa aí, esquece, deixa pra lá e toca o barco. Foi o que eu fiz, cuidei da minha vida, ele cuidou da dele. Consciência dele que pesa. Eu tava fazendo as coisas pela cidade. Agora a cidade também foi omissa. Porque eles conseguiram, todo mundo falava, nenhum cartório vai transferir. Mas aí tem aqueles que transferem, né? E transferiram. Aí entrou... eu não vou voltar ao assunto do Parque São Jorge, não, porque... senão eu vou me desgastar de novo. Tem 40 anos que você briga por isso. Nossa Senhora. Semensati, agora eu queria que o senhor se o senhor pudesse dar alguma dica, né, algum conselho para os jovens que gostariam de trilhar o caminho do senhor, como eu confesso que eu me inspiro no senhor, na crônica esportiva, sem dúvida alguma. O que o senhor poderia falar para quem está começando nessa carreira aí de radialista, né, e de quem quer, né, trabalhar com esporte? O começo do esporte, ele é você vai se sacrificar muito. Porque como, veja bem, eu tenho uma equipe de esportes, né? Eu nem transmitindo os jogos do Grêmio Prudente eu tô, porque você não consegue valor financeiro. Sim. O Cid, aliás, eu quero elogiar o Cid tá numa evolução muito grande, o Cid Júnior. Acho que é um narrador de grande capacidade. Eu acho que esse moleque ainda vai... Moleque que eu digo já deve ter 28 anos por aí, mas eu vejo um potencial muito grande nele. Ele deu uma guinada e foi... Se o futebol de Prudente, se esse time que está aí na Série B, subisse para a Série A3, porque o torcedor de Prudente é ávido pro futebol, ele gosta, porque ele lembra ainda Corinthians e Prudentina, o pai levava o filho, os filhos hoje estão aí com 30, 40 anos e seriam torcedores, tal, né? Eu acho que seria a redenção da crônica esportiva também, porque aí você tem clientes, porque... Quando o Grêmio fez aquele esquema com o Barueri e trouxe o time pra cá, pra você vender propaganda era a coisa mais difícil do mundo. Você conseguia faturamentos bons, né? Porque vem empresas multinacionais, fazem investimento e tal, né? E aí a crônica tem o seu poder de crescer. Eu acho que o caminho seria isso. Agora, o ideal é você pegar, levar a sério, trabalhar aí 2, 3, 4 anos, senão provavelmente o seu rendimento vai ser muito pequeno. Mas depois você vai mandar o currículo. Eu trabalhei 3 anos na rádio tal. Foi assim que o meu filho fez. Aqui em Prudente, ele trabalhou no Jornal Oeste Notícias e trabalhava comigo na rádio. Aí o Ulisses, que era dono do jornal, né? Foi de redator do jornal. Agora ele tem um jornal em Rancharia, né? Ulisses de Souza? Ulisses de Souza. Né? Que foi diretor do jornal, muito tempo Oeste Notícias. E hoje ele tem um jornal, se não me engano, o nome do jornal é O Fato, em Rancharia. O Ulisses falou, né, pra ele, Renato, manda o seu currículo para alguns lugares aí. Quando você menos esperar, vem o convite para você ir lá. E você sai daqui, aí você vai ser o Renato Semensati. Tem nada de ser o filho do Luiz Semensati. E foi isso que aconteceu. Hoje ele tá bem. O Oliveira Júnior tá bem em Ribeirão Preto. O Léo Bianchi saiu da Globo, mas está trabalhando por conta própria, fazendo serviço ligado a isso, está ganhando muito bem. E depois mandar, né, o currículo para algum lugar. Porque no nosso tempo, quando o Flávio Araújo foi para São Paulo, quando o José Val Peixoto foi para São Paulo, quando o Zé de Alencar subiu, o Zé Italiano, as rádios grandes de São Paulo vinham aqui. Hoje faz tudo por tubo, né, cara? Mas eles vinham. E tinha aquela conversa de bastidores ali nas cabines. Um conversava com o outro, tal. Eu me lembro, o José Val Peixoto conversou com o Pedro Luiz da Tupi. E ele queria ir para São Paulo de qualquer maneira. O Pedro Luiz falou para ele assim, deu um cartãozinho para ele, falou: você vai em São Paulo, me procura que eu emprego você. Aí o José Val ia na rádio, tentava falar com ele, não conseguia. Passou 2 dias, tentou falar com ele, não conseguia. Até que depois de não sei quantos dias conseguiu. Aí ele falou: eu falei isso pra você? Falei: bom, então vamos ver, peraí. Amanhã a gente conversa. Aí, com muito custo, arrumou um lugar dele lá pra ser auxiliar do plantão. Opa. Sim, ele começou a fazer trabalho de madrugada. Foi coisa dolorosa. Você chegou a fazer matéria com ele ou não? Não tive esse prazer. Chegou coisa tal, e aí foi devagando, só que aquele cara também é avião, né? O cara falou: eu tenho que me grudar aqui, eu tenho que sobreviver aqui. Tava até sem dinheiro pra comer mais os outros dias, mas aí já não deu certo na Rádio Pedro Luiz, porque tem um pessoal que não gosta de falar não, né? Mas o sim deles é nada. Esse que é o perigo, você se deixa levar, né? Mas depois o José Val pegou o caminho dele, hoje é um dos advogados de mais estrutura em São Paulo. Deve estar com 80 anos no mínimo, hein?
Que pergunta que nós não fizemos a você, Luiz, que você gostaria que a gente tivesse feito? Eu acho que nós falamos bastante das coisas, né? É pra trocar uma resenha? Que tem muito assim, não tem dúvida, muitas coisas e tal. É que, infelizmente, hoje o futebol imprudente está em baixa, né? E quando o futebol está em baixa, quem vive da crônica esportiva, ele não tem aquela propalação, né? Falar pra você, deu saudade do programa, viu, Semensati? Saudade, né? O Adriano, eu falei pra ele, o Adriano já nasceu feito, né? O problema é conseguir embalar. Obrigado. Esse que é o problema, né? Teve muitos meninos que estavam na crônica esportiva. Por exemplo, o Sinomar Calmona, quando ele chegou, ele foi lá na Rádio Piratininga, tava eu, o Mata, o Sérgio e o José de Melo Brito. Ele foi pedir emprego lá pra nós. E o Mata, vamos pegar o Sinomar, vamos pegar ele. O nome dele, Arlindo Sinomar. Aí o Sérgio Jorge falou, com esse nome de Arlindo, não vai entrar no ar, não. aí trocou pra Sinomar Calmona, e lá vem o Sinomar. Chegou até a ser narrador, rapaz. O Sinomar nasceu mesmo pra ser jornalista, né? Área esportiva, cobertura diária. Palmeirense Sinomar não era aquilo que ele dominava, não. Mas ele teve os lampejos dele, brilhou na época do Corinthians de Prudente, e hoje é um jornalista renomado. Sim, sem dúvida. Bom, nosso querido Luiz Semensati, agora a gente vai pro Eu Nunca. Então, o que o senhor nunca faria, jamais faria, como um radialista, atuando, né, na comunicação? O que eu nunca faria como um jornalista? Olha, tem várias coisas que eu nunca faria, né? Eu sou, por exemplo, assim... Eu já vi muitos casos acontecerem de cara pegar cargo de presidente de clube para ganhar dinheiro na venda de jogadores, tal, né? Eu me lembro de alguns casos assim que chamava a atenção e eu nunca fui de compactuar com isso, não, porque a gente sempre, aquela história, né? Você viveu imprudente, vive imprudente, tem seus amigos, tal, você não quer se deixar levar por essas coisas. Eu acho que a corrupção em instante nenhum me ganharia, isso eu tenho certeza. Perfeito, este foi Luiz Semensati aqui no Time Hack Podcast. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Adriano. Eu até quero explicar, às vezes tem pessoas que me procuram e eu tenho muita dificuldade para sair de casa. Eu atendi mesmo porque vocês são amigos pra caramba. O Somos Ricardo, eternamente gratos. Com o Ricardo na Rádio Diário lá durante muito tempo, né? Pessoa séria, menino centrado, o tempo todo sempre... Pessoa de muita boa linha, excelente, né? Profissional. Não tem dúvida, tá? O Vinícius conhecendo agora, né? Exatamente. Já virou seu fã. Não, sem dúvida, né? Alguma. Vinícius torce pra quem, Vinícius? São Paulino. O Adriano eu sei que é São Paulino. São Paulino. O Ricardo que é santista? São Paulo, 3 São Paulinos. É. E o Cássio cada também mundial. é São Paulino, né? São Paulino um É sofredor? um pra cada mundial aqui. Então, só fechando, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo matou o Palmeiras. Aí o cara fala, não, tem 3 times grandes para ser campeão. Com todo o respeito, não tem 3, tem 2. Atlético Mineiro e Flamengo. Boa. Palmeiras tá caindo aos pedaços ali, porque tem um técnico teimoso e burro. Ele é teimoso e burro, porque time ele tem. Time ele tem. Mas ele joga na defesa, ele não vai... O São Paulo não era para ter toda aquela superioridade que teve no jogo. Vamos ver agora nessas vagas, porque ele sabe que se ele perder porque moralmente ele perdeu o clássico pro São Paulo, né? O futebol tem isso. Quando for resultado 0-0, mas o torcedor do Palmeiras sabe que ele perdeu. Se ele perder a classificação pro São Paulo agora, ele não fica no Palmeiras. Pode escrever. Luiz, mais uma vez agradecemos aqui a sua participação, o carinho de ter aceitado o convite e a sua prestatividade sempre é muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês 3, né? Fico muito contente, afinal de contas a vida, a gente tá aí, tá? E se puder fazer alguma coisa por vocês, quem sabe lá na frente a gente ainda possa, né? Opa, a gente agradece demais. Agradecemos também a Vinícius Coimbra. Muito obrigado, Adriano. Foi um prazer a conversa de hoje com você, com o nosso querido Luiz Semensati, com o nosso operador de áudio que sempre nos ajuda tanto, Ricardo Veiga. E é isso. Muito obrigado também a Ricardo Veiga e a você que acompanha o Time Hack Podcast. Pedimos, é claro, que você se inscreva em nosso canal do YouTube. Deixaremos também as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. A rede social do Luiz Semensati, se você quiser acompanhar os comentários dele. E, é claro, acompanhe ele também na Prudente AM, no programa Esferas do Semensati. Sempre ao meio-dia, Luiz? Meio-dia a 1h. Combinado. Então acompanhe na Prudente AM, agora Prudente News, do meio-dia a 1h, as Feras do Semensati, para você acompanhar o que é de melhor na crônica esportiva no Rádio Prudentino. Muito obrigado a você, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais
e até o próximo Time Hack Podcast.